Boa tarde, galera. Eu sou o Cauê. Boa tarde, galera. Eu sou o Coy. E esse é o canal Nossa Opinião. E aí, Cauê, hoje nós vamos falar de um filme que é ambientado em 1944, inspirado em Por Quem os Sinos Dobram. É um drama que se encontra na Netflix e o nome dele é Surdo. A história acompanha Anselmo Rogers como principal rebelde e sua patrulha cheia de rebeldes que se viraram contra o próprio exército. Esse exército é composto por... essa equipe que patrulha o local próximo deles é composta por 7, 8 soldados, mas fortemente armados, enquanto nós estamos falando de uma equipe de mais 5, 6 rebeldes que não tem tanta armação assim. O negócio deles é sabotar e fazer com que os inimigos não cheguem próximo ao vilarejo, à cidade deles. A primeira emboscada é eles se dando como vítima e acaba sendo raptados pelo exército. Esse exército, quando se dá conta de que é capturado por um sargento, eles estão em dois. Anselmo mais um amigo se colocam como vítima ali, e quando eles se dão conta, o exército pega eles e é da onde a equipe rebelde os surpreendem e acabam fazendo o exército virar os capturados, na verdade. Eles os prendem, amarram, amordaçam e os deixam presos em árvore, acabando dormindo com o próprio inimigo. Sendo assim, após a captura dos soldados, os rebeldes passam a noite com eles. Dão comida a eles, e até então ele chega para o Anselmo, que é o chefe dessa milícia rebelde, tira uma bala e entrega na mão desse sargento. E diz a ele: essa bala você vai guardar no bolso, mas poderia estar na sua cabeça. Então, ao invés de matá-los ou fazer qualquer outro tipo de coisa, eles amarram os soldados em uma árvore e lá eles são resgatados por um capitão muito sanguinário. O próximo ato dos rebeldes acaba destruindo uma ponte que daria passagem para o vilarejo onde o exército está acomodado, e acaba ocorrendo uma explosão e se mostrando uma verdadeira armadilha do exército para os rebeldes. Esses rebeldes, a maioria deles, alguns deles vêm a falecer, outros ficam gravemente feridos, entre eles Anselmo, que perde a audição. Então Anselmo, dali em diante, começa uma nova etapa na sua vida, que é descobrir uma forma de se comunicar em 1944 sendo surdo. Anselmo acaba vendo que está surdo e acha que é temporário, até esperar outro dia para ver se volta, e acaba tentando libertar alguns amigos. O exército volta para fechar a emboscada e ele acaba tendo que fazer uma fuga repentina dentro da floresta. E é nesse meio que um dos amigos dele enxerga esse general, o qual eles haviam solto, e esse general pede para que não mate aqueles rebeldes ali. Simplesmente os prenda e os leve para a prisão. Mas é onde as ordens não são concluídas, porque existe esse capitão que eu já disse antes. Anselmo, em meio à sua fuga, descobre um método de se comunicar com gestos e anotações, e acaba roubando um cavalo durante sua fuga, adentrando o vilarejo onde os rebeldes ficavam e passando de casa em casa. E sendo assim, os soldados acabam também estando no mesmo vilarejo onde se encontra Anselmo. Só que Anselmo consegue se esconder, Anselmo consegue, até de certa forma, uma amizade com uma senhora que até então vivia sozinha. Essa senhora, ela não tinha ninguém além dela e os animais dentro dessa, podemos dizer, casa. E assim, ela percebe a surdez de Anselmo, então ela começa a se comunicar com Anselmo através de gesto, e o pouco que tinha de tempo ela escrevia alguma coisa para ele. Então ela serve comida, ela dá um tratamento melhor a ele, sabendo que ele é um rebelde a favor dela. A trama de Anselmo se desenvolve a partir do início de uma guerra de um homem só surdo contra uma patrulha do exército. Essa patrulha do exército, como eu já disse antes, é composta por mais ou menos 8 soldados. Então algumas pessoas do vilarejo passam a ajudar Anselmo, colocando até mesmo sua própria vida em risco. Deixa eu jogar.
outros membros da patrulha inimiga tentam ajudar ele, mas acabam não conseguindo e esses membros acabam falecendo porque o Anselmo tá surdo e eles não sabem disso. E acaba se mostrando dificuldades durante o filme inteiro para Anselmo começar a entender as coisas e que ele realmente está surdo. Essa realidade que Anselmo vive faz com que ele perca amigos, faz com que ele acabe assassinando algumas pessoas que estavam dispostas a ajudá-lo, até mesmo alguns inimigos, os quais no início do filme ele tinha libertado. Tudo isso porque o Anselmo não queria nada mais além de defender o vilarejo. Então ele é encoberto e é onde surgem novas situações. Anselmo, na verdade, não é um homem sozinho, abandonado, um guerrilheiro ou uma pessoa contra o exército. Ele é um chefe de família. Até que uma atiradora de elite é designada para capturar os últimos rebeldes, Anselmos e os outros foragidos, e vira uma fuga sem limite. Essa atiradora, ela é sangue no olho. A mulher não tem piedade, não tem dó. Os chefes do alto escalão prometem mundos e fundos para ela, inclusive o fato dela definitivamente abandonar a carreira de atiradora e viver no cantinho dela, na vida dela. Até então ela não sabe que Anselmo é o único sobrevivente de todos os rebeldes que haviam até então naquele local. Um filme relativamente muito bom, nada mais além de um belíssimo drama. Como eu já disse, um filme da época, algumas coisas muito surpreendentes ainda virão no decorrer do filme, o qual, da nossa parte, vocês não ouvirão spoiler, a menos que vocês passem a pedir o spoiler. Pode mandar aí, acessar, dizer, ó, manda spoiler de tal filme, comenta sobre tal filme e a gente passa a fazer. Mas do contrário, deste filme nós não daremos o spoiler. E aí é um filme que existe drama, existe entre aspas um romance, existe uma camaradagem e existe sim uma esperança de um mundo melhor. Desde aquela época já se existia a vontade de estar no mundo melhor. Tanto é que o capitão, chefe da diligência todinha, ele é extremamente devoto. Ele é um cara devoto a Deus, temente a Deus, e ele, em todos os vilarejos que ele passa, ele faz uma oração, todos os mortos que ele vê, ele se benze. Então, aqui não discrimino, não critico e não opino sobre religião, mas no decorrer do filme existem ainda inúmeras coisas que vão acontecer, mas infelizmente a gente tem um acordo de não dar spoilers. Agora vamos aí, Cauê, falar um pouquinho sobre a qualidade do filme, as notas dos atores, a nota no geral do filme. Eu dou uma nota 7. O ator que fez o Anselmo é muito bom, tendo aquela paranoia de acordar no outro dia vendo que eu realmente estou surdo, não era algo temporário. E tendo que viver a vida assim do nada em 1944 e não consegui muito bem assimilar isso. Aí também tem a parte do sargento, que até então faz o possível e o impossível. O sargento, que inicialmente a gente falou que foi libertado, é uma parte que chega a ser surpreendente e muito triste pela forma com que no decorrer do filme as coisas acontecem entre ele e o Anselmo. Vimos pouco filme que abordam esse tema de surdez no ator principal. Como eu só vi o filme que tem um personagem surdo como ator principal, Rush, A Morte Ouve. E é um negócio que tem que abordar mais tema assim, porque é sempre aquele personagem secundário, terciário, que acaba falecendo. Isso também me lembra que um dos poucos filmes que eu assisti, além de surdo, era mudo. Um dos personagens de uma série chamada também da Netflix, The Society, que alguns personagens fazem estudos exclusivos de Libras para se comunicar com ele. E assim, de acordo com tudo que eu gostei, eu achei a explosão épica, porque eles tinham alguns minutos para fugir e não conseguiram, porque a explosão acontece antes do tempo determinado. A explosão foi muito boa.
A forma com que as coisas aconteceram durante essa explosão foi muito boa. Algumas partes, como eu já disse antes, são comoventes. E a minha nota para esse filme é uma nota 7. Pelo fato de ser um tanto quanto limitado. Entendeu? O filme é bom, a qualidade é muito boa, mas eu achei ele um tanto quanto limitado. Acaba sendo um filme que você vê quando tá sem nada pra fazer, porque é um filme um quanto tanto carregado a história. O filme deixa a desejar em algumas coisas, mas dá uma sobrevida a outras. E assim, essa foi a opinião de pessoas que eu e o Cauê, que não somos especialistas, mas curtimos demais filmes. Então esse foi o resumão do filme Surdo, ou Surdo, no espanhol. E deixa o like aí, compartilha. Manda para todo mundo curtir junto com a gente, porque essa foi a minha. Essa foi a sua. Essa foi A nossa opinião. Valeu! Então, ao invés de matá-los ou fazer qualquer outro tipo de coisa, eles amarram os soldados em uma árvore Que merda, que volta, amarrou numa árvore. Eles amarram numa Eu tentei segurar, tu vai ver no vídeo depois. Eles amarram os soldados em uma árvore